Oi meninas, tudo bem? Bom, eu vou tentar explicar de forma simplificada como eu utilizo a técnica de gamificação nas aulas do CLC. Antes de mostrar o passo a passo de como eu aplico a metodologia, é importante vocês saberem do que se trata, né? O que é a gamificação? Bom, a gamificação é uma técnica que transporta as características e as mecânicas dos jogos a outros âmbitos que não são jogos, âmbitos formais, como por exemplo o âmbito do trabalho ou no nosso caso a educação. E essa técnica tem como objetivo gerar motivação nos participantes, no nosso caso nos alunos, para que eles absorvam melhor os conteúdos, melhorem a relação deles com os estudos e que as atividades formais sejam um pouco mais divertidas, gerando uma interação maior entre os estudantes. Nesse contexto, a gente pode inserir diferentes características ou mecânicas dos jogos, como, por exemplo, pontuação, competição ou colaboração. Podemos inserir também diferentes níveis de dificuldade, diferentes etapas, missões e atividades que estejam relacionadas com os jogos. Isso não quer dizer que nós temos que inserir um jogo dentro da sala de aula ou como uma atividade extra, mas sim que a gente vai pegar a mecânica desse jogo, por exemplo, a competição ou os níveis, e inserir dentro do nosso próprio processo de ensino. Então, existem diferentes formas de aplicar a gamificação. Eu posso gamificar uma aula, posso gamificar uma unidade ou posso gamificar todo o curso. No meu caso, eu utilizo o último exemplo, que é a gamificação do curso. Eu gamifico todo o semestre. Então, todo o meu semestre, todo o nível vai estar gamificado. Ele vai passar por um processo de gamificação, onde eu vou adaptar as mecânicas de diferentes tipos de jogos aos meus alunos e aos conteúdos daquele determinado nível. Para aplicar a gamificação ao ensino, eu preciso levar em consideração 3 elementos principais: as dinâmicas, as mecânicas e os componentes. Nas dinâmicas, eu vou observar as emoções, ou seja, o que eu quero gerar no meu aluno, quais são as emoções para que ele possa manter o interesse no jogo. A narrativa, eu preciso ter uma estrutura coerente, uma progressão, o aluno ele tem que avançar ao longo do processo, né? Um relacionamento, ou seja, a interação entre os jogadores. Eu vou inserir os alunos em um contexto de jogo individual, um contexto de jogo em grupo. Então, eu posso ir alternando atividades em grupo, atividades individuais. E tem umas restrições, que são as regras, que vão impor as limitações daquele universo do jogo. Já as mecânicas eu vou pensar a partir das regras que eu estabeleci para o meu jogo. São as orientações que vão indicar para os alunos quais são as ações que eles devem exercer para avançar dentro desse jogo. Então eu posso ter diferentes tipos de mecânicas, a depender do tipo de jogo que eu vou propor. Posso ter, por exemplo, a aquisição de recursos, então o aluno ele faz uma tarefa e aí ele recebe alguma coisa em troca que vai ajudar ele nessa trajetória. Posso ter simplesmente avaliação e feedback, o aluno é sempre notificado sobre o desempenho dele. Posso ter cooperação e competição, eu posso complementar uma tarefa com uma tarefa individual com uma tarefa em grupo. Posso ter um desafio, uma atividade que deve ser realizada pelo participante e que tem um nível maior de dificuldade. Posso ter um sistema de recompensas, que podem ser presentes ou podem ser moedas virtuais, certificados, fica a critério do professor. E eu tenho os componentes, que vão descrever as aplicações mais específicas, ou seja, mais concretas nos elementos dos jogos. Por exemplo, eu posso criar uma narrativa para o meu jogo, né? No caso, a minha unidade, o meu curso. E aí, dentro dessa narrativa, eu posso ter avatares, que vai ser uma representação visual do jogador. Eu posso ter alguns bens virtuais, como eu falei, como o exemplo das moedas virtuais. Posso ter conteúdos desbloqueáveis, emblemas, medalhas, uma missão, posso ter níveis, pontos. Então eu vou transformar todos aqueles processos formais em um jogo. E esse jogo ele precisa ter regras, ele pode ter uma narrativa, não é obrigatório, mas ele pode ter uma narrativa. Ele precisa de uma progressão, então
Nós podemos trabalhar com as questões de níveis de dificuldades diferentes. Agora eu vou mostrar para vocês a aplicação, né? Como eu aplico a metodologia de gamificação nas minhas turmas do CLC. Como eu já disse, eu opto pela gamificação do curso, então todo o meu semestre é como se fosse um único jogo. Esse jogo ele é composto de níveis de dificuldades diferentes, então o aluno ele começa no nível iniciante, que é o nível mais básico, e ele precisa, dentro do semestre, a partir das missões e dos outros mecanismos, chegar até o nível mais alto, que seria o nível de finalização do curso. Então, geralmente eu divido o semestre em 4 níveis diferentes, 4 ou 5 níveis, aí vai depender de como for pensar as outras dinâmicas e as atividades. Geralmente eu divido nesses 4 níveis, principiante, intermédio, experto e maestro, mas vocês podem escolher outros níveis ou outros nomes, depende muito da criatividade do professor mesmo. E aí o aluno ele vai acumulando a quantidade de pontos necessárias para passar para a próxima fase. E aí, para que eles ganhem esses pontos, eu atribuo uma pontuação específica para cada tipo de atividade que a gente desenvolve. As atividades que eles são obrigados a fazer, eu também insiro nesse ranking de pontuações, para que eles se sintam mais motivados a realizar a atividade não só por uma obrigação. Por exemplo, as atividades semanais de compreensão auditiva, que a gente sempre sobe lá um vídeo. Eu pontuo essas atividades, atividades de expressão escrita, atividades de expressão oral e os desafios, que são as missões que eu sempre envio para eles, os jogos. Bom, então eu atribuo diferentes pontos para essas atividades, por exemplo, compreensão auditiva 50 pontos, expressão escrita 100 pontos, expressão oral 150, desafios 200 pontos, e aí eles vão acumulando os pontos à medida em que as atividades vão sendo realizadas. Quando o aluno atinge determinada quantidade de pontos, ele sobe de nível dentro da competição. E como eu expliquei antes, existem várias mecânicas de jogos diferentes que eu posso aplicar dentro do processo de gamificação. Eu utilizo essa, que é a de pontos e níveis, e também utilizo a mecânica de recompensa. Então, além de acumular pontos para subir de níveis, eu também sempre acrescento moedas virtuais nas competições. Então, o aluno, por exemplo, realizou uma tarefa de compreensão auditiva. Essa tarefa vale 50 pontos mais 2 moedas virtuais. E aí ele vai acumulando moedas virtuais que no final vão ajudar ele de alguma forma dentro do processo de aprendizagem. Eu criei um site, na verdade é uma plataforma, onde eu sempre posto as atividades, recebo as atividades e faço as correções. Além disso, nessa plataforma eles também podem visualizar a quantidade de pontos, moedas e o nível de cada participante. Funciona também como uma espécie de rede social, porque eles podem conversar entre si, criar grupos e seguir os colegas. Então, é uma forma deles socializarem com os outros amigos e se sentirem mais motivados a participarem, porque eles estão sempre comparando e podem ter acesso aos próprios pontos. Não é obrigatório ter um site ou uma plataforma específica, vocês podem colocar a pontuação, colocar as atividades ou receber as atividades no próprio Classroom ou por e-mail, fica a critério. Eu criei mesmo só para ter uma organização maior e para que fique centralizado para que todas as atividades relativas à gamificação ficassem centralizadas em um único lugar, fosse mais fácil para mim. Também para que eu pudesse atribuir essas insígnias, né, de moedas e de pontos. Dentro aqui do meu site, eu tenho dividido os níveis, né, básico, intermediário e avançado, e para cada nível eu criei uma narrativa diferente para a gamificação. No básico 1, por exemplo, a narrativa é de heróis, então todas as dinâmicas vão girar em torno de uma história de heróis e vilões, e dentro desse processo eu vou inserindo os conteúdos formais. A narrativa que eu criei para os níveis intermediários é a de viagem temporal. Então, eu utilizo uma história de viagem no tempo como pretexto para tratar dos tempos verbais,
que são conteúdos muito explorados nesses níveis. Então, a partir da narrativa de viagem no tempo, eu posso trabalhar passado, posso trabalhar futuro. Então, eu utilizo esse plano de fundo para fazer com que os conteúdos sejam dados de uma forma mais divertida. E para o avançado, eu tenho a narrativa de investigação. Nesse nível, eu conto a história de um hacker que está totalmente inconformado com o ensino online e que quer destruir todo o sistema de educação remota. Então, os alunos precisam descobrir a identidade desse hacker e também coletar alguns elementos durante o jogo. A partir dela, eu tenho um pretexto para trabalhar os tempos verbais do subjuntivo, trabalhar com condicional, hipóteses, trabalhar com todos aqueles contextos de imaginação e probabilidade, que são conteúdos formais desses níveis. Aí, à medida em que os alunos vão concluindo as tarefas e subindo na competição, eu monto um ranking com as maiores notas, os alunos que conseguiram se destacar durante o semestre. No final, eu entrego um certificado para todos os alunos que participaram e um prêmio para os primeiros lugares. Um prêmio simbólico, que pode ser alguma coisa relacionada com o espanhol, como um dicionário, uma agenda, qualquer coisa nesse sentido. Já houveram semestres em que eu dei a matrícula, paguei a camisa quando ainda era presencial, mas vocês podem dar qualquer tipo de lembrancinha, tá? É uma coisa só simbólica. Bom, acho que de forma geral é isso. Eu vou colocar para vocês aqui embaixo os links, o link para o site, para que vocês possam visualizar melhor como eu organizo a entrega das atividades e tudo, como funciona a plataforma. Mas, como eu já disse, vocês não precisam de uma plataforma para fazer isso. Vocês podem utilizar o Classroom, o grupo do WhatsApp com os alunos, o e-mail, tá? Vou enviar também um exemplo de ranking para que vocês visualizem como é feita a distribuição de pontos. E vou enviar também exemplos de missões, ou seja, de atividades, para que vocês possam perceber como eu aplico a metodologia de gamificação com os alunos e também como eu utilizo a narrativa para motivar os alunos a sempre participarem das atividades e a praticar os conteúdos formais. Lembrando que não é obrigatório utilizar jogos dentro do processo de gamificação. O processo de gamificação se baseia em fazer com que os conteúdos formais ou a metodologia de ensino seja um jogo, tá? Mas não é obrigatório utilizar jogos dentro desse processo. Porém, é muito interessante quando a gente alia as duas metodologias, gamificação com o uso de jogos aplicados à educação. Você pode utilizar, por exemplo, um Kahoot e pontuar esse Kahoot dentro daquela tabela de pontos da gamificação. Você pode utilizar diferentes outros jogos e pontuar eles de uma forma que eles estejam inseridos dentro do processo de gamificação como um todo. Bem, é isso. Eu espero que tenha ajudado vocês de alguma forma. E qualquer dúvida, entre em contato comigo pelo WhatsApp.